Vamos lá, quinto ano, continuando aqui com matemática, decomposição do número 618.323. O que a gente pode observar aqui? Primeiramente, você vai precisar, para decompor o número, né, e formar aqui como ele formou 608.323, você vai decompondo por casa, começa pela centena milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, depois centena, dezena e unidade, né? Vamos colocar aqui embaixo para a gente não esquecer. Ó, vamos lá. Então vai começar pela centena de milhar, certo? Depois dezena de milhar, depois unidade de milhar, depois centena, dezena e unidade, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, foi o algarismo 6, que representa centena de milhar. Se são 6 centenas, 600, certo? Depois, o algarismo 1, né? O algarismo 1 aqui, ó, certo? Na dezena de milhar. Então, se é uma dezena de milhar, então é 10 mil reais, certo? Depois o terceiro algarismo, deixa eu apagar aqui. O terceiro algarismo é o 8. O 8, ele está na casa de quê? Ó, ele está aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. O 8, ele está aqui, ó. O algarismo 8, ele está aqui, ó. Unidade de milhar. Esse 8 aqui, ó. Opa, deixa eu tirar isso daqui. O 8 aqui, ó. Unidade de milhar, certo? Beleza, gente? Depois do 8 vem o algarismo 3. Ele está aqui, ó, na casa da centena. Então, ó, vamos voltar por 8. Se é 8 unidades de milhar, então é 8 mil, ó. Deixa eu só tirar isso daqui. É 8 mil, gente, ó. Se é 3 centenas, uma centena é 100. 3 centenas é 300, ok? Depois vem o algarismo 2, ele está na casa das dezenas, ó. Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui. O algarismo 2, ele está na casa das dezenas. Se é dezena, então é 20, né? Aqui, ó, 20, certo? E por último, o algarismo 3, que está na unidade. Então, você veja que ele primeiro, em ordens, o que ele fez? Ele decompôs o número, cada casa decimal separadamente. O 6, no 618, nesse número aqui, tá, gente? 618.323. Primeiro ele fez os 600, 1000, porque, né? Depois ele decompôs mais o algarismo 1 depois do 6 é 10, então 10 mil. Depois o 8 mais 8 mil, porque é unidade de milhar, certo? Depois o 3, que é centena, então 300. É o que está aqui, ó. É isso que ele está aqui. Então ele decompôs o número, beleza? Depois que ele decompôs, o que ele pediu para fazer? Ele pediu para dividir em classes. Então a primeira classe é a classe simples, né? Lembra daquela atividadezinha que eu passei para vocês, ó? Deixa eu fechar aqui minha caneta, ó. Vou voltar lá que eu passei ontem, ó. É só olhar aqui. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Pegar ela aqui. Só para vocês relembrarem, ó. É que eu postei uns vídeos, né? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, aqui ela aqui. Ó, certo, gente? Então tem a classe de milhar e a classe da unidade simples, certo? Primeira classe, segunda classe.
Isso é muito importante vocês estarem memorizando isso aí, tá bom? Vamos voltar para lá. Então, primeiro você vai dividir em ordens, depois em classes. A primeira, se você pegar esse número, ó, deixa eu escrever ele aqui embaixo para você. 618, certo? 323, 618.323. Para a gente dividir esse número em classe, o que ele fez? Ó, lembra que isso aqui é a primeira classe, são a classe, né, das unidades, dezenas e centenas, e a segunda classe são as classes de milhares. Então a primeira classe é só a classe simples, a segunda classe são a classe de milhar. Então aqui é unidade, dezena e centena, aqui também, só que é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, certo? Então nós vamos dividir em classe esse número? Vamos. O que você vai fazer? Em classe, a segunda classe aqui, 618 mil. Ó, primeira classe, ok? Mais, qual é a segunda classe? A outra classe aqui posterior, que é a primeira classe, desculpa. 323. 323. Então tá aí as duas classes, né? Vou fazer um aqui para vocês verem, ó. Tentar aumentar um pouquinho. Ó, vou fazer essa letra A e vocês fazem depois as outras, ó. O número aqui é 725.549. Primeiro nós vamos dividir em ordens. Então observa uma coisa, esse número aqui, 725.549, em ordens, você vai pegar um por um, ó, um por um, e vai decompor esse número. O 7 ali, ele está na casa de quê? Centena de milhar. Então, se são 7 centenas, é 700. Certo? Mais 700 mil. Não esquece que daqui... Deixa eu mudar aqui a cor, só para fazer uma divisão ali. Ó, não esquece que aqui nesse meio, a gente está dividindo em duas classes. A primeira classe são a classe das, de decimais simples, né? E aqui de milhar. Então, você vê aqui, são números simples e aqui são milhares, tá? Unidade, dezena e centena. Aqui é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos dividir em ordens. 700, o 2 ali, está em que casa? Dezena de milhar. Então, aquele 2 ali é duas dezenas. Então, se é duas dezenas, aí, gente, se é duas dezenas, aí é 20 mil, certo? Mas o 5 ali, ele está na casa de unidade de milhar. Se é 5 unidades de milhar, então é 5 mil. Beleza? Então, ó, aqui nós já fizemos o quê? A segunda classe, que é a classe de milhar. Vamos fazer agora a outra classe, que é a primeira classe aqui, que é a classe dos números simples. Então, o 549, o 5 ali, você continua somando, né, em ordens. O 5 ali está na casa das centenas. Se são 5 centenas, então é 500, ok? Mais o 4. O 4 ali está na casa das dezenas. Então, se são 4 dezenas, é 40. E por último, o 9 que está na unidade, então é 9 mesmo. Beleza? Aí você já dividiu em ordens, decompôs o número, na verdade, em ordens, né?
você decompôs o número, certo? Pelo seu valor posicional. Agora nós vamos em classes. Então você vai dividir aqui no meio, ó. Deixa eu fazer mais pro lado para não aumentar aqui, né? Vou aumentar. Deixa eu apagar minha caneta aqui. Ó, vamos lá. Vamos dividir esse número agora em classes. Pronto. A primeira classe aqui é do simples, né? São números classe dos simples. Aqui é de milhar, beleza? Então a primeira classe e a segunda classe, ok? Então na primeira classe, vamos fazer primeiro a segunda classe aqui, que são os números de milhar, né? Os numerais de milhar. Então, o 7 ali, 725 mil. Então, eu vou dividir em classe. A segunda classe é 725. Então, você vai botar aqui 725 mil. É a primeira classe. Mas, agora nós vamos colocar a segunda classe, que é 549. Aí você vai colocar a segunda classe, né? Vou botar esse número mais em cima, né? Botar esse número mais em cima. Esse número ficou muito embaixo. Deixa eu ver se consigo voltar esse número aqui. Acho que eu vou conseguir, ó. Vamos lá, vou colocar mais em cima. Então, vamos decompor ele em classe. A segunda classe é 725 mil, que é a classe de milhar. Então, vou botar aqui em cima. Esquece isso aqui em ordem, porque nós já fizemos, tá? Só vou escrever aqui em cima. Então, 725 mil, que é o quê? Mais, nós estamos fazendo esse aqui, ó, em classes, tá? Mais, vou mudar a cor agora. Vamos lá. Agora esse aqui, ó. 549, que é a primeira classe. Mais 549. Pronto. Dividir em classes. Tá? Dividir esse algarismo aqui em classes. A primeira classe é de milhar, 725 mil. E a segunda classe. Essa aqui é a segunda, essa aqui é a primeira. Tá? Então a primeira classe tá aqui, ó, 725. A segunda classe, 725 mil. E a primeira classe, 549. Tá bom? Então dividir esse número em classes. E a gente já tinha feito por ordem, decompondo cada algarismo no seu valor posicional. Beleza? Assim você vai fazer os outros. Qualquer dúvida, gente, você pode encaminhar a sua dúvida para o meu privado. Aqui no final, certo? É para você colocar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. O número 342.066 tem apenas uma classe. Olha só, gente. Eu já falei que a primeira classe, ó, elas são de números simples. A segunda é de milhar. Então veja bem, aqui é unidade, dezena, centena, certo? Aqui é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ora, se ele já falou lá, se o número já disse que ele é 42 mil, o 1000, ele já está representando que ele está na segunda classe. Então ele não faz mais parte dos números simples. Então isso aqui é verdadeiro ou falso? O número 342.066 tem apenas uma classe. Isso é mentira, ele tem duas classes. Porque se ele já está no 1000, ele já passou da primeira classe. Se tem 1000, ele já está na segunda classe. Então ele tem duas classes. Tá bom? Então isso é falso. A ordem de grandeza do número 530.194 é centena de milhar. Muito bem. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. O número começa com
esse número está começando com o quê? 530 mil. Ó, 530 mil, certo? 194. 194. Vou mudar agora a cor aqui. Ele quer saber se é falso ou verdadeiro, hein, gente? Então, a pergunta se esse número pertence à centena de milhar. Ora, nós estamos estudando exatamente isso. Algarismos, números com 6 algarismos, ele vai pertencer ao que, gente? Centena de milhar. Então tá certo, né? Ó, vamos pro próximo. Vou fechar aqui minha caneta. O número 3.213 pertence à classe dos milhares. Eu já falei, se tem 1000, pertence à segunda classe e, claro, pertence à classe de milhar. A ordem de grandeza do número 457 é unidade de milhar. Foi pronunciado milhar nessa ordem de grandeza? 457. Se não foi, gente, não é. O número 5.031 pertence à classe da unidade simples. Ora, já não está falando aqui, ó, 1000. Falou 1000, já não é mais classe das unidades simples. Já passou para a classe de milhar, tá? Então, isso aí não pode ser, né, gente, verdadeiro. O número 741 pertence à classe das unidades simples. As unidades simples são essas. Unidade é a primeira classe, que é a classe da unidade, dezena e centena. Se não passou de centena, ele pertence à classe das unidades simples. Beleza, gente? Então as mensagens ficam vindo aqui e eu tenho que ficar colocando para cima. Então essa foi a explicação. Qualquer dúvida você manda para o meu privado. Ok? Um abraço aí para todos, né? Tchau, tchau.